Bom dia, pessoal! Mais um dia no país da picanha e da cervejinha. E vamos às notícias de hoje. Vamos falar aqui da posse, né? Do novo ministro aí, tomou posse aí, chamado Volney Queiroz. Saiu Carlos Lupe, né? Devido aí aos escândalos aí do roubo do INSS, dos aposentados. E entrou Volney Queiroz, meus amigos. Ou seja, tirou um pilantra corrupto, colocou outro no lugar. É isso mesmo. É a galinha, né, sendo vigiada pelo lobo. O lobo tomando conta do galinheiro. Isso mesmo. Entrou um ladrão para, né, substituir outro ladrão que tinha saído. Então vamos ver aqui, ó, vamos à cronologia dos fatos. Veja aqui, ó, um novo ministro, que é o Volney Queiroz, que assumiu no lugar do Carlos Lupe, assinou emenda adiando o controle de descontos do INSS. Isso mesmo. Vamos falar aqui, ó. O Congresso que aprovou 2 vezes medidas que flexibilizaram as regras que acabaram facilitando o esquema e fraude no INSS. O novo ministro da Previdência, que é o Volney Queiroz, assinou uma das propostas quando era deputado federal. Isso mesmo. Esse pilantra aí, ó, quando era deputado federal, assinou, né, umas propostas de emenda, adiando, né, a fiscalização dos descontos e das associações, né, dos aposentados aí, ó. Veja só a cronologia dos fatos. Primeiro, em 2021, Volney foi um dos autores do texto que adiou o prazo de fiscalização do desconto de mensalidades de associações e sindicatos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS. As informações, né, são do jornal Estado de São Paulo. A Polícia Federal deflagrou em 23 de abril, né, recente agora, a operação sem desconto para investigar o esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. O prejuízo estimado da fraude é de cerca de 6,5 bilhões. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, quando o Bolsonaro era presidente em 2019, ele assinou uma MP. Para quem não sabe, MP é uma medida provisória, que tem força de lei, né? Uma medida provisória aí que é editada pelo Poder Executivo, no caso, o Presidente da República. Então, essa medida provisória editada pelo Bolsonaro determinava que os descontos nas folhas de pagamento deveriam ser revalidados todos os anos, ou seja, todo ano deveria ter uma revalidação nas folhas, né, nos descontos, para poder verificar se tinha algum desconto errado. Só que o prazo dessa medida provisória, né, que o Bolsonaro colocou de todo ano, foi adiado 2 vezes depois de lobby de associações que se beneficiaram com os descontos. A obrigação de revalidação foi extinta em 2022, está vendo? Foi toda uma armação, pilantragem, tudo arquitetado. Olha, o primeiro adiamento do prazo estabelecido no MP foi feito ainda em 2019. O Congresso alterou a medida para prorrogar o prazo de revalidação dos descontos para o fim de 2021. O segundo adiamento, né, foi em 2021, por meio de emenda que determinava o adiamento da revalidação para o ano de 2022. Essa emenda foi apresentada por Wilson da FEDAENG, né, e assinada por Volney Queiroz, então líder do PDT na Câmara. Durante a votação no plenário, o relator da medida, capitão Alberto Neto, né, disse que o aumento do prazo atendia pedido da COPAP, Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, e da CONTAC, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. É tanta cicla, para tanta merda que não resolve de nada, né? As 2 confederações são investigadas pela Polícia Federal na operação sob o esquema de descontos indevidos do INSS. Então, é isso aí. O novo ministro, né, também um pilantra, nomeado pelo pinguço corrupto do seu Lula, né? A gente sabe que em volta do pinguço corrupto só tem ladrão, então o presidente Lula aí nomeou mais um ladrão para tomar conta do galinheiro. Trocou 6 por meia dúzia, talvez seja até pior. Aqui, ó. Volney Queiroz entrou no lugar de Carlos Lupe, como já tinha falado, né? Que pediu demissão depois da operação da Polícia Federal. Ele foi empossado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na sexta-feira, 2 de maio. A gente pode ver aqui, ó, cronologia dos fatos. Queiroz, aqui, ó, esse Queiroz, esse pilantra, Volney Queiroz, foi líder da oposição ao governo de Jair Bolsonaro na Câmara em seu último ano de mandato. Então esse Volney Queiroz, né, fez oposição ao último ano, né, do Bolsonaro.
E o que ele fez aqui? Em 2022, esse Volney Pilantra apoiou uma greve dos funcionários do INSS por meio de suas redes sociais e acusou o governo Bolsonaro de deixar serviços essenciais sem recursos. Então é isso aí, né? Agora quem vai ficar sem recursos são os aposentados, né? Velhinhos que foram roubados nesse governo do pinguço corrupto, do seu Lula. A gente vê que esse governo é só retrocesso, né? Um governo que não tem dó dos velhos aposentados, que só quer roubar. É isso aí, pessoal. Tristeza, viu? É uma tristeza ver o que está acontecendo. Veja aqui, ó, essa reportagem. Ó. Caio Junqueira diz que o roubo do INSS colocou o governo Lula em um buraco que ele não sabe como sair. E se sair, ficará pior do que quando entrou. Tem minhas dúvidas, viu? Se realmente colocou o governo do Lula no buraco. Tem minhas dúvidas, que o povo é cego. O povo está preocupado com o show da Lady Gaga. Tenho dúvidas. Vamos ver o que ele fala aí, ó, para vocês verem. Quase 2 semanas após o escândalo estourar e derrubar até agora, pelo menos, um ministro de Estado, o governo ainda não sabe como ressarcir, muito menos de onde virão os recursos para as vítimas do INSS. A engenharia toda é bem complexa. Ela envolve um emaranhado de minúcias técnicas, jurídicas e fiscais, com potencial de ampliar, em vez de resolver, o estrago político causado. O presidente Lula pediu pressa, porque teme impacto na popularidade dele e nas chances de reeleição. Ele quer mudar logo a agenda, mas ainda não há sinal de que conseguirá. O caso todo meteu até agora o governo em um buraco muito grande, do qual ainda não se sabe como sair. E pior, pode sair pior do que entrou. É isso mesmo, o governo se meteu num buraco, né? Só cego que não quer ver essa roubalheira que está acontecendo no governo do pinguço corrupto de 9 dedos. E veja mais essa aqui, ó, o deputado federal Zucco, que falou, né, que o buraco é bem mais embaixo, que a fraude no INSS, que era de 6 bilhões, pode chegar a 90, pessoal. Pelo amor de 90 bilhões, meu Deus do céu. Onde tem escândalo, tem a digital do PT, é isso mesmo. Tudo quanto é escândalo, putaria, roubo que você vê falar no Brasil, pode olhar lá que tem um PT envolvido. O partidinho que destrói o Brasil. Partidinho ordinário. Que, ó, não é coincidência, é modus operandi. Vamos investigar. Os responsáveis pelo roubo dos idosos terão que pagar. Fala ele. Vamos ver aqui a fala dele. Ó. Vou colocar para vocês verem. A casa vai cair. O escândalo do INSS, que começou com uma fraude de 6 bilhões, agora pode alcançar a marca absurda de 90 bilhões de reais em empréstimos não autorizados. Eu repito, 90 bilhões. Isso tem nome. Roubo contra aposentados, pessoas vulneráveis. É inaceitável, é desumano e não tem como ficar calado diante desse absurdo. O buraco é muito mais fundo do que imaginávamos. E quanto mais se investiga, mais sujeira aparece. Impressionante. Onde tem corrupção, tem a digital do PT. Não é coincidência. É a forma com que eles agem. Não por... Viram? Não é coincidência. Onde tem roubo, pode olhar. Tem PT. Tem PT envolvido. Falou bem. Acaso que o ex-ministro da Previdência, Lupe, pediu demissão no meio da crise. Mas o problema não acabou. O atual ministro, que era assessor do Lupe, tal de Queiroz, número 2, também sabia das irregularidades. Aí viram? Esse Queiroz, pilantra, vagabundo, também sabia das irregularidades. E foi nomeado como ministro. É o governo da pilantragem. Dureza, viu? Nada. Por isso, vou convocar esse ministro na Câmara dos Deputados. Ele vai ter que se explicar por que não agiu. Se ficar comprovado que ele prevaricou, tem que cair também, tem que ser demitido. Além disso, a CPI do roubo dos velhinhos está avançando. E eu não tenho dúvidas, muita gente vai cair junto. Questão de tempo. Pessoal, compartilhe esse vídeo. O Brasil não pode mais aceitar que quem trabalhou a vida inteira seja roubado. Enquanto eles protegem os esquemas, a gente tem que proteger justamente os aposentados. Isso mesmo. Não podemos admitir essa putaria, né, que está acontecendo. E olha só aqui, ó, os deputados federais gaúchos da base do desgoverno do Laraco corrupto pinguço votaram contra o requerimento de abertura da CPI do INSS. Veja aqui o quadro, vou colocar bem grande para vocês verem. Olha o nome dos pilantra vagabundo aqui, ó, em vermelho, que votaram contra a CPI do INSS. Ó. Vou falar os nomes, ó, para vocês guardarem na cabeça. Maria do Rosário, Bolgués, Marcon, Paulo Pimenta, Alexandre Lindenmayer, Denise Pessoa, Dayana Santos,
Heitor Scuti, Danley de Jesus, de Deus, né? Márcio Biondi, Pompeu de Matos, Afonso Mota, Fernanda Melchiona. Todos esses pilantras da base do governo votaram contra a CPI do INSS. Agora eu pergunto, o que eles têm para esconder, hein? Por que eles votaram contra? É um bando de pilantra mesmo. Aqui, ó, eu tenho mais aqui, ó, reportagem. Congresso cogita fazer o PDT ressarcir roubos aposentados com fundo eleitoral. Isso mesmo. Essa putaria desse fundo eleitoral, né, que os partidos recebem aí com dinheiro do povo, tinha que ser, né, descontado do partido mesmo. Aqui, ó. O partido que controla a Previdência terá só 252 milhões do fundo em 2026. Não é tudo, mas já ajuda. Roubaram mais de 6 bilhões, né? 252 milhões aí é muito pouco. 10, 15% só do valor eles roubaram. A cara desse vagabundo aí, ó, Carlos Lupe, que saiu do governo. O tamanho do nariz desse cara, pelo amor de Deus. É um pilantra mesmo. É um pilantra incompetente. Sendo que o Lula nomeou outro incompetente para assumir, né, o Ministério da Previdência aí. Vamos ver o que vai dar, né? Essa pilantragem desse governo. Curte, compartilha aqui o canal, se inscreva, comente se vocês vão achar, né, que isso vai terminar em pizza. Mais uma pizza no Brasil, não vai dar em nada, ninguém preso, ninguém responsabilizado. Vai prender talvez um ou dois ali para dizer que fez, né, fez o papel, mas vai acabar que vai ser solto. Esse é o Brasil. País da cerveja, da picanha e de show de Lady Gaga. Isso mesmo, pessoal. Curte, compartilha aqui, comente o que vocês acharam. Fique com Deus, um abraço, até mais.